السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين الهادي إلى صراط مستقيم، ونصلي ونسلم على نبينا Muhammad وعلى آله وصحبه أجمعين. Amma ba'd. Hoje a gente está continuando sobre avisos grandes, sobre as coisas muito importantes. Erros está comum no mundo inteiro e está aqui existindo também no Brasil. 2 dias atrás a gente estava falando sobre o caminho certo de como ser ou como aprender estudos islâmicos e essas coisas da religião. E depois a gente ontem estava avisando e estava falando sobre como não precisa de falar sobre as coisas que você faz de caridade, de coisas boas para todo mundo, para busca fama, de qualquer jeito. Hoje vamos falar sobre intolerância e todo tipo de extremista, e qualquer tipo de feminismo, machismo, todo jeito que está vendendo desses termos que divide as pessoas por grupos, faz grupos das pessoas. No começo, como sempre, tenho que falar esse versículo do Alcorão. Bismillahirrahmanirrahim. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا. Esse é parte do versículo que significa que assim fizemos de vocês uma comunidade intermediária, que Allah subhanahu wa ta'ala já deu para nós essa graça, que esse comunidade islâmica não é uma comunidade extremista, não para o leste, não para o oeste, não para aí, nem para cá. É uma comunidade muito importante, muito bem, que tem que testemunhar também as outras comunidades anteriores, ou todo mundo depois. A comunidade islâmica não aceita qualquer tipo de extremista, de qualquer jeito. Islã mesmo não é religião de extremismo, não é de qualquer jeito desse extremismo. Pode ser tipo de racismo, pode ser tipo de exagero, tipo de intolerância, islamofobia, como a gente fala, fantismo, qualquer coisa desse jeito também não está assim. Vou falar sobre isso de parte a parte. A gente tem que saber no começo que tem algumas coisas importantes nessa religião. O que é o extremismo mesmo? Extremismo na religião significa qualquer jeito, qualquer coisa você faz desse lado fora das regras da religião, ou desse lado fora das regras da religião. Esse lado que está muito fechado, ou esse lado que está muito aberto. Não são da religião. Que significa que você está pegando regras novas, está criando regras de cabeça. Extremismo significa, na verdade, ou está pegando esse tipo de extremista, de como as pessoas entendem textos de cabeças deles. Allah já avisou no Alcorão sobre esses povos que eles pegam as palavras do Alcorão e começam a mexer na cabeça e entendem do jeito que eles gostam. Até quando eles estão procurando a explicação, ou tafsir, ou interpretação do Alcorão, eles procuram o que eles gostam da cabeça. Eles ouvem parte de que eles gostam e negam o resto de que eles não gostam. Já foi alguns dias atrás, alguns meses, foi uma coisa desse jeito. Alguém pegou parte de áudio e deixou o outro só porque pegou a parte que gostou e deixou o outro. A mesma coisa, faço um vídeo, pessoas falam, esse parte não aceitamos, porque o título eles não aceitam. Por que o título você não aceita? Porque o título significa que você aceita isso. Mas você já ouviu o que estou falando? Já viu o que estou explicando? Não, mas esse significa que você é uma pessoa, por exemplo, racismo, ou uma pessoa machismo, ou uma pessoa muito feminina.
Então, essa é uma coisa muito ruim. Sempre o muçulmano espera uma coisa boa no outro muçulmano. Extremismo, como eu falei, extremista, qualquer tipo de coisas fora das regras da religião. Tem regras, tem desse jeito, qualquer jeito fora é extremista. Extremista, você pega a regra, o nome da regra, e você usa como um extremismo. Por exemplo, as pessoas falam para você o hijab é obrigatório. Então, sai algumas pessoas falam que não é obrigatório. Como assim? Você nega uma coisa da religião? Fala, não, essa é uma coisa foi do tempo do profeta Muhammad, não agora. Esse totalmente ignorância e da maioria dos estudiosos falam que essa pessoa é descrente. Não podia falar isso. Esse é um jeito de extremismo. Outro tipo, mas esse parte que eu falei, de descrença mesmo, não significa que ele saiu da religião, mas descrença que ele não acredita nas coisas de Deus. Outro tipo de extremismo é extremista. De outro jeito, você pega o mesmo assunto, o hijab, e fala tal. Todas as mulheres têm que usar o hijab na frente e até na frente dos maridos dele. Como você pegou isso? De onde você achou isso? Ou na frente dos pais, na frente dos irmãos. Não é precisa de fazer isso. Talvez não é obrigatório de fazer na frente das pessoas, você não pode obrigar umas coisas que ela não obrigou. Você pega as regras, ou sai desse lado, e extremismo. Então, no começo vou falar também sobre uma coisa muito importante. Quando alguém faz uma coisa boa, o ação tem que tentar de fazer isso escondido. Eu já falei isso ontem. As pessoas tentam de fazer jejum e caridade, qualquer coisa escondida. Não fala para as pessoas. Quando você está jejuando, não precisa para falar para todo mundo, eu estou jejuando. Quem vai dar recompensa para você? Allah ou essas pessoas? Por que você está contando para as pessoas? Para eles falam, oh, essa pessoa é muito crente, ele tem muita fé no coração dele, ele está fazendo jejum. Tem uma história, uma brincadeira, na verdade, sobre uma pessoa que estava rezando numa mesquita. Quando ele estava rezando, dois homens atrás dele, eles olharam para ele. Olha esse jovem, ele está rezando. Olha como ele está focando muito na oração dele. Olha como ele está recitando o Alcorão de jeito certo, muito tranquilo, muito bom, assim. Olha como ele está, a oração bom. Essa pessoa que está na frente, que está fazendo a oração, quando ele ouviu isso, olhou para eles e falou, e também tem o jejum. Ele quebrou, estou jejuando. Ele quebrou a oração, ele perdeu a oração porque ele estava pensando de um jeito errado, que ele precisa todo mundo olha para ele e busca a fama deles. Uma coisa ruim quando a gente faz essas coisas, relacionamento assim, quando você faz essas coisas, às vezes você exagera. Assim, uma pessoa, uma vez na mesquita, ouviu o Sheikh tá falando sobre caridade, como caridade é muito importante, como é ajudar as pessoas, seus irmãos, seus pobres. Então, ele ficou muito animado, ele pegou todos os dinheiros da bolsa dele e deu para a caridade na mesquita, na hora. Depois disso, ele foi embora e voltou de novo, ficou chorando, eu quero meu dinheiro. Agora eu já dei esse dinheiro, eu quero meu dinheiro, eu não tenho nada, não posso comer. Mas o chefe que recebeu a caridade dele falou para ele, mas você já deu? E que está dando por Deus, não é devolve de novo. Isso é errado, na verdade. Isso é uma coisa ruim. Ele falou, mas agora não, como eu vou continuar minha vida? Então, enfim, dessa história, eles deram para ele um parte de caridade como uma coisa para ajudar ele. Mas, na verdade, que queria falar dessa história, que de como ele está exagerando, ele deu todas as coisas, todo o dinheiro dele na hora. Esse foi errado dele, ele tinha que aprender todas as coisas devem ser mais calmo e faz o jeito certo. Mas isso significa que não posso dar todo o dinheiro para uma caridade de um tipo. O Abu Bakr Siddiq estava dando o dinheiro todo o dinheiro dele para o profeta Muhammad quando precisava de
suporteira financeira da militar islâmica. E o Abu Bakr Siddiq, ele pegou todo o dinheiro dele e deu para o profeta Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, para suportar a militar. Mas o Abu Bakr mesmo, uma pessoa inteligente, ele sabe como pegar mais dinheiro. Não é uma pessoa, um trabalhador de uma empresa fixa ou um trabalhador no governo, então quando ele vai perder o dinheiro, não vai pegar mais salário até o final do mês. Não, ele é um vendedor que muito bem, ele sabe como ganhar dinheiro bem. Falo de novo, racismo também. Um jeito de extremismo. Racismo, uma doença, na verdade, nesse mundo. Racismo pode ser de cor, da religião, de qualquer jeito, de tanto nome, intolerância, o nome dela, mas tudo é extremismo. Racismo pode ser um muçulmano e racismo contra os outros religiosos. Um branco racista contra os negros. Negro racista contra os brancos. As pessoas podem pensar que negros, como eles estão racistas, olha para esse grupo que chama eles mesmos nação islâmica, eles não são muçulmanos, com certeza, mas eles têm esse título, nação islâmica. Esse grupo dos Estados Unidos são negros, eles racistas contra os brancos. Eles falam que os negros melhores de todo mundo. Até da cabeça deles chegou que os negros podem receber no coração deles Deus dentro do corpo e fica Deus andando, ou todos os negros são mensageiros. Num tempo eles estão melhor de todo mundo. Esse mesmo que estou falando é um tipo de racismo errado. Branco também está fazendo racismo contra os negros, esse famoso no mundo, todo mundo sabe sobre isso. Intolerância e falar mal sobre a religião de cada um. Allah avisou no Alcorão que não xingam os divinos, que eles chamam outros divinos que não real, na verdade, mas não xingam eles. Por quê? Quando você xinga alguém deles, eles começam a xingar Allah. Como assim você aceita que alguém xinga Allah? Ninguém de nós aceita isso. Então, se você falou, por exemplo, olha para esses hindus, eles são, por exemplo, eu não estou falando de real. Por exemplo, eles falam, esses são estúpidos, eles só adoram a vaca. Tanto faz o que você está sentindo do coração, mas quando você fala, tem que respeitar os outros. Quando você fala da frente do mundo, quando você fala para os outros, você tem que respeitar os sentimentos deles. Outro tipo de racismo pode ser dentro dos países. Como eu falei, olha para esse indiano, olha para esse japonês que tem olhos pequenos. Olhos pequenos pode falar do jeito que você identifica essas pessoas. Esse não é ruim. Identifica as pessoas sem problema. Mas como você fala como uma coisa, deficiência nas pessoas, então, nesse jeito, você está racista. Outro tipo de racista eu já vi muito aqui no Brasil. Pessoas falam, olha, esses árabes, eles juntam juntos. Ou árabes também fazem isso. Os brasileiros, eles são desse jeito sempre. Tanto faz o que eles falam, as palavras, como, por exemplo, alguns brasileiros falam que os árabes são machismo. Árabes falam que alguns brasileiros não ligam por nada da religião. Esse é um jeito de racismo. E não pode falar isso. Você não pode ter isso. Não fica num lugar contra dos outros. Não pode ficar contra da religião porque você, ou contra de outra parte do mundo, porque você gosta desse parte do mundo. Você só tem que tratar todo mundo em paz. Extremismo é muito famoso, esse que exagera na religião, até saia esses grupos de terrorismo. Uma coisa muito também famosa naquele tempo, feminismo e machismo. Machismo é um título que os feminismos usam para descrever todos os homens que eles não gostam.
Mas se existir isso, tem algumas desse jeito, sim, com certeza. Mas e falo uma coisa certa. O profeta Muhammad já avisou, sallallahu alaihi wasallam, de quem xinga os outros ou quem fala sobre outro uma palavra, essa palavra, se não está certa dessa pessoa, então ela desse quem fala. Por exemplo, se eu falo para alguém, você é descrente, eu não sei se ele é descrente ou ele é crente mesmo, mas eu falo para ele, você é descrente, então, se não é descrente mesmo, tá, essa palavra de volta para mim, eu sou quem é descrente. Eu posso falar para a pessoa, você faz essa ação de descrença, esse outro jeito de conciliar ou para ajudar as pessoas e orientar as pessoas no caminho. Mas não posso falar para alguém, você é descrente, quando ele fala o testemunho de Ashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah, que meu testemunho que não há mais divindade além de Allah, e meu testemunho que Muhammad é o mensageiro de Allah. Quando alguém fala isso, eu sou, como nós muçulmanos, acreditamos que ele é muçulmano crente. Tanto faz, o nível de crença é diferente. Mas não posso xingar ele, não posso falar para ele, ou você é machismo, você é feminismo, você é intolerância, você é exagerando, você não posso xingar de qualquer palavra que a gente pega como xingar. E também não aceito que todo mundo fale isso. Tenho que defender da minha religião do jeito certo, mas não chamo os outros, vocês são isso. Uma pessoa fala que sou feminismo islâmico. Não existe nada da religião que significa feminismo islâmico. Tem feminismo, esse é um grupo social. Se você está falando do feminismo islâmico, você está criando uma seção da religião e não existe, esse é proibido. Mas quando você queria falar feminismo normal. Feminismo normal é uma coisa social que algumas pessoas seguem esse caminho de feminismo para defender os direitos das mulheres, tem esse jeito. São certas nesse caminho até essa defesa fica contra as regras de Deus. Ou quando você começa a denegar as regras de Deus, como já falei, algumas pessoas começam a falar o hijab não existe, ou começam a denegar algumas palavras ou versículos de Alcorão porque elas não gostam. E falam, não somos feminismo, nós temos que seguir isso. São mulheres só quem fazem isso? Não, tem homens que também fazem isso. Tem homens que fazem isso só para satisfazer as mulheres, para deixar as mulheres felizes deles. Para eles falam na frente do mundo, olha, esse versículo é errado, ou você entende esse versículo errado. Como você está mentindo por Deus. Como você está mentindo das explicações que todos os estudiosos muçulmanos já concordaram dessa explicação e não tem diferença, ninguém negou essa explicação. E quando você fala do sujeito sem aprender, essa é uma coisa que já avisei na primeira aula, tem que aprender bem. De começo, você precisa de aprender certo, língua árabe certa, gramática certa, antes de falar sobre as palavras do Alcorão. Algumas pessoas pegam na ciência e ficam pensando que porque nós temos muita ciência, muito tipo de qualquer jeito, eles pensam que eles melhor de tudo. Eles têm arrogância por causa da ciência dentro da cabeça. Pode ser ciência religiosa, pode ser ciência da vida atual, da vida. Da ciência da vida, esse pior, na verdade, porque ele significa que ele não sabe nada sobre a religião, mas ele só está negando ou está fazendo argumentos só porque ele gosta de fazer isso. Ou ele porque essa arrogância mais do que antes. Eu já avisei também, o Satã, Lucifer, ele estava crente num tempo, ele até agora, ele acredita que Allah é único, acredita que tem todos os profetas, acredita que tudo normal, ele crente nisso, mas na verdade ele